Fala, moçada! Antes da gente começar o nosso episódio, eu quero trazer para vocês um recado e uma mensagem muito importante. Vocês sabem que eu sou extremamente a favor da independência dos traders. E para isso, a gente precisa ter um leque de ativos para operar. Afinal de contas, às vezes você gosta de operar tendência e o mercado está de lado. Você gosta de operar contra a tendência e o mercado está em tendência. E, enfim. E muitas vezes, o mercado em si não nos ajuda. Às vezes, os ativos que você gosta de operar não estão entrando dentro do seu setup, do seu sistema de trade. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre um leque de ativos. E no Brasil é pouco comum que a gente trabalhe, por exemplo, com o mercado de câmbio, que é o maior mercado de moedas do mundo, e também com mercados internacionais. Imagina você poder operar o maior mercado de câmbio do mundo e, ao mesmo tempo, o mercado internacional, os principais índices do mundo. Pois eu e a Birdstone vamos trazer para vocês agora uma novidade, para que você possa operar isso tudo no mesmo lugar. Nós utilizamos a Active Trades para fazer isso, e essa possibilidade, esse leque, vai facilitar muito a sua vida dentro do mercado financeiro. Faz sentido para você? Clica aqui no QR Code que vai aparecer durante o episódio, posiciona a sua câmera ou utiliza o link aqui, ó, que vai aparecer agora e também vai estar na descrição do vídeo. Fechou? Agora, bora para o episódio. Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro. Inclusive, é o melhor também para os nossos amigos traders. Eu, trader, você, trader, todo mundo trader. E a gente não sabe o que vai acontecer com essa taxa de juros hoje, meu Deus do céu. Já tô aqui, coloquei até o despertador. Alô, Roberto Campos Neto, e aí, corta, não corta, mantém, manteve ou não, né? Gente, antes da gente começar, se inscreve aqui no nosso canal, clica aqui, ó, inscreva-se, tá? Marca o sininho também, para você receber as notificações dos episódios e também dos cortes que nós fazemos, beleza? Hoje, para variar, né, a gente sempre tem aqui o host que é o mais bobo aqui, o mais ignorante sou eu, né? Mas eu tenho uma excelente qualidade, porque afinal de contas, Deus não poderia me deixar tão desamparado assim, né? Que é ter contatos, não é mesmo? E o nosso convidado de hoje, inclusive, ele é trader desde 2005. Eu jogava a bola na rua, arrancava a tampa do dedão e ele já era trader. Né? Ele tem um histórico, inclusive, que é algo que ele vai contar pra gente aqui, de mais de 23.000%. Ele vai contar essa história pra gente. E é criador do Ganhando a Vida Adoidado. Você pensa, vida mansa, absurdo, né? Brincadeiras à parte, te agradecendo já a presença dele aqui. Ricardo Brasil, obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite. Obrigado a você, Vasco. Enfim, prazer estar aqui. Prazer estar aqui. E, show de bola. Bom estar aqui no podcast dos traders, rapaz. Boa. E com muita história pra contar. Desde ontem, contando história. Cara, vamos lá, olha só. Tu é trader desde 2005, né? Isso. Você fazia o que antes disso, cara? Fazia o que da vida? Publicitário. Me formei em publicidade, na verdade. Lá no Rio de Janeiro, na Aérea Alonso, que é uma faculdade... entrou em recuperação judicial esse ano, o ano passado. E era isso, aí eu vim para São Paulo trabalhar com publicidade e comecei a dar uma olhada em bolsa. Na época teve um projeto do BNDES, que eu peguei a segunda etapa dele, que é o PIB11, que tem ali a ETF até hoje. E aí o BNDES fez o seguinte, se você ficasse um ano lá no PIB11, e era uma oferta pública, tá? E desse prejuízo, ele te dava o dinheiro de volta. Se desse lucro, você podia vender a qualquer momento. E se você vendesse antes de um ano, aí você levava prejuízo. Mas então assim, era uma operação sem risco na bolsa. Uhum. Aquilo ali foi a minha entrada para começar a entender o que era um home broker. Que naquela época não é que nem hoje, que você chega no YouTube e descobre tudo, né? Ali foi onde eu comecei algum tipo de operação. Antes disso, eu me lembro que tinha Fator Corretora, nem sei se ainda existe, que eu aplicava em alguns fundos ali e tudo mais. Obviamente, acabou sendo a minha primeira corretora também na época. Bacana. Tá, isso aí você tinha quantos? Você tinha quantos anos quando você começou aí? Na época você tinha 60, hoje você tem 80 e quantos? Hoje eu tô com 42, então, ó, coloca aí pra trás. Eu tenho 20 e poucos anos. Faz quanto tempo isso? Tem 18 anos que você começou na bolsa, então. 18 anos. Eu sou 22. Então eu comecei, acho que foi com isso, com uns 24 anos, 25 anos mais ou menos. Por aí. Caramba, cara. E assim, você fala daquele... né? Tá até na sua bio, inclusive, do seu Instagram, que tem um conteúdo lá que se chama Ganhando a Vida Adoidado, né? Criador do Ganhando a Vida Adoidado. O que é isso, cara? O que é esse Ganhando a Vida Adoidado? Na verdade, assim, na época eu
pensei em fazer um canal em 2008, né? Ele cobrou 5 anos agora. E aí eu tinha 50 nomes ali, um deles era o Ganhando da Vida Doidado. A gente tá tentando deixar a coisa um pouquinho mais séria, hoje a gente chama de Gava. O pessoal das antigas sabe que Gava é Ganhando da Vida Doidado. Tá. E era isso, eu comecei a mostrar eu fazendo trade ali, falando um pouco de bolsa de valores, sobre imposto de renda, enfim, sobre algum tipo de operação. E aí o negócio explodiu, assim, do dia pra noite. Até que teve uma entrevista no Infomoney, não sei se ainda tá lá, mas deslistaram na época que eu fechei com outra corretora, dizem que vai voltar agora, enfim. Que foi a entrevista, acho que mais vista ali do Infomoney, tem 500 mil views. Acho que ali o canal começou a crescer bastante, que pô, eu fui como eu ficava em casa, né? Fui quase que assim, pra todo mundo ia de terno lá pro Infomoney. E aí era uma operação que eu tinha feito em IPO, que eu flipava muito IPO, né? Sim. Eu tinha feito uma bolada, fiz 270 mil em 3 dias em IPO. Foi aquela de Rap Vida, Notre Dame e Inter, né? Foram 3 seguidas ali. Legal. Foram as únicas 3 que teve naquele ano, inclusive. Foi 2018, se eu não me engano. E aí me chamaram lá pra entrevista e tudo mais, e explodiu essa entrevista. Acho que assim, o pessoal dava risada de mim, acho que ali na entrevista e tal. E também o pessoal da Infomoney colocou um subtítulo ali também chamativo, né? Um clickbait de não sei quantos a não sei quantos milhões, Tá. não sei o que e tudo mais. Legal. E aí o canal começou a dar certo. Assim, e aí eu já via de operação, né? Eu tinha passado de um reality show lá atrás, 2008, com o Didi Aguiar, na TV e tudo mais. Tá no meu canal ali, quadrado o negócio ainda, onde cada um recebia 70 mil reais de verdade, e a dupla que fizesse mais dinheiro ganhava o programa e tudo mais. E aí eu comecei a abandonar a bolsa, não, comecei a abandonar a publicidade, que eu vi que, putz, tava ganhando dinheiro ali com bolsa. Comecei a me dedicar muito em bolsa quando eu volto pro Rio de Janeiro, que minha mãe teve um câncer. Eu trabalhava aqui em agência em São Paulo. Eu volto pro Rio de Janeiro para cuidar da minha mãe. E aí eu ficava no quarto ou no hospital com ela. E é ali que eu comecei a ficar o dia inteiro na frente do computador. E aí eu fiz, sei lá, 7 vezes o que eu fazia na agência. Aí eu falei, não volto mais pra agência de publicidade, eu vou ficar nesse negócio. E aí foi isso. Foi assim que comecei. Boa. E essa vida de criador de conteúdo, enfim, ela começou praticamente, então, junto com a sua carreira no trade, ou não? Ali em 2005, quando você começou, você já começou a eventualmente gravar isso de alguma forma ou não? Porque 2005 era mais difícil ainda, né? Não, 2005 eu acho que não tinha nem câmera digital de 1 megapixel, assim, não era. Em 2005 eu era... Não, 2005 já tinha, cara. Pô, a Sony Cybershot. Eu lembro, já tinha. Memory card, que memory card Mas não tinha nada. O que teve de mídia ali naquela época foi esse reality show que passou no Grupo Abril, lá na TV, que era o Traders, que eu acabei ganhando lá o reality. Eu comecei a fazer canal, na verdade. A história do canal foi assim. Eu comecei a fazer alguns algoritmos que eu não precisava mais ficar muito na frente do computador. Eu tinha uma operação de final de mês que me dava bastante dinheiro. Tá no canal, eu fiz ela ao vivo no canal ainda durante muito tempo. O padrão se perdeu lá em 2019, eu parei de fazer, obviamente. Eu fiquei 2, 3 anos na minha vida no Rio de Janeiro só operando o último dia do mês. Na mão, assim, ainda e tudo mais, ou eventualmente só pra ficar monitorando ali o algoritmo. E eu ficava o resto do dia sem fazer... O resto do mês sem fazer nada, às vezes. Que eu só operava ali o final de mês. E aí foi quando eu decidi vir pra São Paulo. Assim, eu gostava mais de São Paulo, tipo, restaurante, a vida de São Paulo e tudo mais. Pra começar a viajar, a ideia era, vou pra São Paulo e vou ficar viajando o mundo pra conhecer restaurante. E era isso que eu tava fazendo lá no Rio, na verdade. Aí eu invento de fazer o canal. E aí o canal acaba me tomando maior tempo, porque foi isso, o canal estourou, e aí o pessoal queria treinamento, queria não sei o que e tudo mais. Aí eu falei, putz, ferrou, agora são 2, 3 episódios por semana, acabou o que eu achava que ia ser uma liberdade, assim, tipo, vou pra São Paulo, ficar viajando e fico parte de São Paulo. Acabou que eu fiz o canal de YouTube e acabou formando a empresa lá, né, o Gava, no final das contas. Aí deixou de ser ganhando a vida doidada pra trabalhando a doidada. Gravando a vida doidada. Boa. Por aí. Boa, muito bom. E, cara, vamos lá. Quando você começou no mercado financeiro, você operava o quê? Ação, né? 2005 ação. Operava ação e fazia o quê? Vou te falar. Era buy and hold? Não. No início quando eu não sabia nada, eu peguei uma época, o PIB11 eu segurei lá, em 3 meses deu 47%. Aí Nossa, vendi. que loucura. Me lembro de entrar numa das primeiras IPOs que eu entrei, foi Cosan. Sei lá, segurei 2, 3 meses também, 60%. Um negócio de maluco, né? E aí,
eu comecei a olhar muito pra IPO naquela época, que era a época, acho que até hoje deve ser a época que mais teve IPO lá, 2006, 2007. Tá. E comecei a ver que, putz, tinha corretora na época. Você vê como era uma operação segura, entre aspas, né, claro, que você podia reservar sem ter dinheiro na conta. Sabe, assim? Boa. Aí eu percebi, pô, mas toda IPO aqui, você flipar, você ganha 10%, 20% num dia. Sim. Sabe? Passei de IPO de Gafisa Wall, que nem tá mais na bolsa, Redcar, e todas elas eu ganhei bastante dinheiro. E ali eu comecei a fazer o que eu faço mais ou menos hoje em dia, que é uma análise, abre aspas, estatística. Eu comecei a ver, pô, mas coisa boba na época, mas tipo, qual coordenador que não dava chabu, entendeu? Tipo, quando era Morgan Stanley, quando era Merrill Lynch, as IPOs costumavam ser boas. Assim, às vezes não tem nem muito sentido o que eu tô falando. Uhum. Aí você vê que todas elas valia a pena flipar. Então eu reservava lá no meu CPF e de quem mais pudesse, né? Porque naquela época era limitada a 300 mil a reserva. E deu muito certo. Até JBS. JBS foi a primeira IPO, se quem quiser pegar historicamente ali, que abriu em queda 2 centavos. Tá? Acho que ela saiu a 8, ela abriu tipo 7,98. Fechou dia 7, menos 12 no dia. Aí ali a coisa meio que... Eu saí na abertura ali, perdi um cacareco, mas ali você começa a ficar meio assim, ressabiado. Uma coisa que eu fiz muito naquela época também, sem saber, isso foi tudo meio que aprendendo, né? Tinha uma comunidade no Orkut, que era o Investidor Agressivo. E aí tinha uma figura lá que era muito engraçada, que era o Batman, tá? O Batman falava, faz que dá certo. E aí o pessoal, ali eu aprendi a especular muito com o mico. O cara chamava o cara Batman, era o Batman. Ninguém sabia que era o cara. Tipo, até hoje ninguém sabe. Até hoje não sabe, tipo, em regra dava certo. Até se levar umas porradas, né? Tipo assim, eu me lembro muito, eu operei muito mico, né? Naquela época. O mico daquela época era Varig. Tá. Tipo, Varig eu me lembro que assim, eu volto pro Rio com 30 conto. Eu comecei na bolsa com 30. É isso, aí eu vou pra... Faço 100 mil reais em um ano. Tá. E aí começo a especular em Varig. E eu me lembro que eu volto pro Rio de Janeiro com 35. Porque teve uma especulação em Varig que eu, perdi praticamente tudo. Que ela ia entrar em leilão, no dia seguinte ia ser o leilão dela e tudo mais. E aí chega a General Electric lá num dos credores e fala, ela se dividiu em várias filiais, como se fosse vários votos. Não foi... Depois não acataram isso, mas dia seguinte, não foi aprovado a recuperação judicial, Varig vai à falência. Pois já comprado... Alavancar naquela época não era tão normal, tinha comprado alavancado em 2 vezes na Banif. Certo. Me lembro de perder, de 40 pau no dia, alguma coisa assim. 50 pau, pra mim... Não, e na época era grana pra você. Exatamente. Pra quem tinha 100... se o patrimônio inteiro era 100 mil ali, perder 40% no dia, vai. Nossa senhora. Eu que nem fui pra agência trabalhar. Nisso eu ainda tava trabalhando entre agência e fazendo trade, né? Eu nem fui trabalhar, falei dor de barriga, cara. Falei que tava mal. Meu Deus. E aí perdi mais um pouquinho de dinheiro, aí volto pro Rio, né? Por causa do câncer ali da minha mãe. E aí eu comecei a levar mais... Aí foi quando eu comecei a realmente estudar. Aí eu comecei, obviamente, acho que por onde todo mundo inicia, né? Análise gráfica. Ali naquela época você tinha... O que tinha de material? Tinha o fórum do Leandro Stormer. Tinha o Baster, que eu não acompanhava muito, mas eu sei que tinha o Baster ali. A apostila do Noronha e a apostila do Didi Aguiar. Tá. E depois, engraçado, que depois desse reality show, quem era o apresentador eu era fã do Didi Aguiar. Quem era o apresentador desse reality, que eu participei 2 anos depois, era o Didi, né? Cara, então o Didi já apresentou reality show, cara? Eu não sabia disso. Didi é de dinossauro, mano. Ele é bizarro. Não sabia disso, cara. Bizarro. Tá falando com ele agora, que ele tá falando que vai vir em outubro pra cá, quero que ele traga um laptop lá pra mim. Tá. Um Mac. Nada, trazer um PCzão mesmo. Cara, legal. Não, que loucura, eu não sabia disso, não. Isso, ele já era velho naquela época. Então, o cara é jurássico, né? É jurássico. A gente fala só mostrar isso aqui pra ele fala, seu Toba. E aí foi lá que assim, ali não tinha o que eu faço hoje. Acho que até hoje é difícil encontrar alguma coisa ali quant, né? Uma coisa mais estatística e tal. Mas naquela época eu aprendi análise gráfica ali muito no fórum do Stormer, a apostila do Noronha na época, eu me lembro que eu li bastante. E aí eu comecei a errar e acertar. Eu comecei assim, vi o que não funcionava pra mim. Fazer buy and hold, eu comecei a ver que, não era muito a minha praia. Gráfico, também não era. E aí a IPO, acho que foi onde eu comecei a fazer esse estudo mais estatístico, eu comecei a levar isso para Legal. outras coisas. Tá, bacana.
Muito bom. E esse quant em si, cara, porque assim, pra quem não sabe, esse cidadão aqui, ele tem uns Paranauê Quant lá, que pra quem não sabe o que é basicamente um conjunto de dados, né, que é programado na verdade é um algoritmo, posso dizer Sim, isso? pode. É um algoritmo que faz uma leitura de uma base de dados, né, e traz ali alguns resultados para você, né, e aí você vai otimizando esses resultados, né, de modo que, tipo, ele mostra 10 resultados, aí você olha e fala, não, eu preciso só desses dois, então eu quero só esses dois, Sim. olha isso, olha aquilo, aquela coisa, enfim. É uma programação, resumindo, né? E ele tem lá Qual o nome lá? Puta, você me falou A isso. plataforma? Como é que chama? A gente tem uma plataforma chamada Trade Certo, Trade Certo. que é ali pro pessoal que faz o treinamento. O treinamento também se chama Trade Certo. E é assim, a gente se não fazer da forma que eu fazia, que era no Excel. Tá. Assim, lá em 2005, e é o Excel básico, gente, não é nada... É isso, formado, eu sou de humanas, enfim. Sim. Esse problema que naquela época achar base era muito difícil. Hoje é fácil, qualquer plataforma você exporta, né? Sim. Naquela época, putz, era bem chatinho. E aí eu ficava vendo, tipo, é por isso que, pra quem me acompanha há algum tempo, vai ver que muitas das vezes eu fecho a posição no fechamento. Porque naquela época você não tinha uma base de intraday. Então, Perfeito. assim, eu tinha abertura máxima, mínima e fechamento. Perfeito. E aí eu começava a reparar, se eu comprar menos 2 e vender fechamento, se eu comprar menos tantos desvios padrões e vender fechamento, sabe? Tá. E não era tão... Desvio padrão era mais complicado, porque você não tinha plataforma também. Sim. Você tinha um meta estoque que você... 14 disquete. Meu, era... 14 disquete? era um negócio, Sério? Era um negócio Mano assim, do céu, o negócio era o cão pra instalar, hein, velho? Era um negócio Cara, complicado, mas sabe? é bom também que assim, né? Você tinha que ter vontade, né? Pô, exatamente. Porque Senão você nem Você entrava. já filtrava o cara ali, né? Se era preguiçoso, ele já nem ia, porque é 14 disquete? 14 disquete, o negócio dava erro. Esse disquete ele tinha que passar. Eu tinha um sitezinho que você ainda baixava a base do Brasil, porque assim, uma coisa é o software. Outra coisa é você ainda ter a base das ações brasileiras. Que é isso, cara? Que Aí loucura. assim, era bem complicado, assim. Hoje em dia, enfim, hoje em dia é muito, muito mais simples. A gente criou essa plataforma hoje que, pô, num clique você tem as 300 ações da bolsa. E aí você seleciona, essa aqui mas é você que coloca os dados. Eu quero ver comprar a menos 2, eu quero comprar abertura e vender fechamento, que seja. Tá. Durante 6 meses. Ela vai te dar o resultado de todas as ações do mercado à vista e BMF, né? Naquela época também, acho que um dos motivos de eu não ter ido para BMF, nem se falava muito em BMF na época. E eu acho que o custo era caro. Era assim, ação, corretagem barata naquela época era R$15, fixo. Eu pagava R$15 feliz. Eu me lembro que eu tinha um plano na Interflow que eu tinha feito pelo menos 100 corretagens no mês. Então era pelo menos 1.500. Sim. Que eles me davam uma plataforma grátis. Na época tinha o CMA, que era uma plataforma muito bacana. E era legal porque também era a corretagem mesa, também era essa corretagem fixa. Uhum. E eu achava super barato. Tipo, mas aí você começa também a animar um pouco, né? Você não... Pô, R$15 a corretagem... Aí você não pode começar também com 2, 3 mil reais que você não vai ter resultado. Uhum. 3 mil reais, tu ganhar 2%, Sim, tu pagou aí e a volta de corretagem. Sim. Aí realmente você tinha que começar ali pelo menos com um capital de, acho que uns 30, foi quando eu comecei de Legal. fato. Alguma coisa assim. Legal. Tá. E aqui, quando você começou o Quant especificamente, que até um tema que a gente quase nunca tratou aqui, como é que você aprendeu, cara? Você foi estudar com quem? Estudou o quê? Onde? O cara quer começar hoje, por exemplo, ele começa por onde? Cara, então, isso é bem ruim, assim, geralmente eu falo, começa lá no Trade Certo, fazendo um treinamento ali comigo, porque eu não conheço nenhum livro, assim, que é uma forma, eu falo que é uma análise abre aspas estatística, tá? Que é uma análise abre aspas estatística, que são fórmulas simples que eu faço. É tipo isso, quero calcular um ativo, caiu X% da abertura, que seja, tá? E para o fechamento. Se for um resultado muito ruim, significa que você vende. Em vez de você comprar, você vende ele, então, porque ele cai mais no fechamento. Sim. É o tipo de coisa que eu realmente faço. O que eu começo a melhorar, que é legal que tem na plataforma, você começa a ver horário. Se eu fizer isso só a partir das 3 da tarde, ou só a partir das 4 da tarde, aí eu prefiro operar mais no final de pregão, tá? Então, geralmente, minhas operações começam às 3 da tarde. Tá. Ou seja, você evita ali alguma volatilidade. Mas eu fui realmente tirando isso da cabeça. Assim, pegando Excel,
muito em IPO ali, que foi listando uma por uma, tipo, quando é o coordenador X, quando é secundária, quando é primária, para ver se tinha alguma diferença de resultado, o que acontece, o que não acontece. Então foi realmente um negócio de formiguinha. E muita gente acha que eu sou programador. Eu não sou programador. Assim, muita coisa também eu comecei a pegar de olho, né? Aquele negócio que o pessoal fala, pô, você deixar o macaco ali 2 anos, sei lá, 1 ano e meio, olhando 10 ações todo santo dia, pô, ele vai ganhar dinheiro. Tá. Tipo, e aí você via, pô, todo dia essa ação aqui sobe. Todo dia não sei o que e tudo mais. Então, pouco antes do Excel, tinha fazia por. Não vou falar bem que é um feeling, porque eu poderia anotar no papel ali, 1, 2, mas não era uma coisa super calculada com drawdown e tudo mais. Mas tudo começou daí. Aí tem um grande amigo meu, o Zu, que a gente voltou a se falar na época, ele era programador, e aí ele começou a dar os resultados em planilha de Excel para mim. Assim, de todo mundo, não só de 1 a 1. Aí eu falava, cara, qual será a ação que sobe na última hora? Aí vinha a lista inteira, e já vinha tudo mastigado para mim. E aí ele volta a operar bolsa, que na época ele operou bolsa, não ganhava dinheiro, e aí foi muito bacana, que ele virou pra quem faz trade, sabe como a vida é meio solitária, né? Tipo, sim, demais. Virou um partner ali de ficar fazendo trade, sabe? E aí ele começou a ganhar bastante dinheiro na bolsa também, e aí foi legal. E aí o que a gente queria na época era fazer um robô. Tá. Na época não tinha MetaTrader, não existia esse negócio. Tá. A gente chegou a fazer... A gente chegou a fazer uma parada bizarra, assim, tinha o XP Pro ali pra dar ordem, que era pra onde a gente operava. Tá. Quando a gente operava na mão, você tinha assim, vou comprar tal horário, tal horário, tal horário. Já tinha isso, eu preferia nem olhar se o mercado tava subindo ou caindo. Porque às vezes eu deixava de operar, olhava e no final das contas dava certo. Eu tentava ser um robô, né? E uma vez a gente começou a fazer um robô que tinha um programinha que você colocava o mouse para copiar alguma coisa, colocava num campinho. Assim, ele ficava gravando os movimentos do seu mouse. O primeiro robô que a gente fez foi assim. Aí o XP Pro mudava a boleta para um lado, já ferrava tudo. Puta, cara. Meu Deus, mas e funcionou isso? Funcionou muito pouco. Qualquer atualização no software que mudava não sei o que lá e tal, já não funcionava o negócio. Então era meio... Nossa, que loucura isso. Imagina, a gente gravando o movimento do mouse, aí ele ia no TXT, já deixava as ações ali, ele já copiava, colava e copiava a quantidade. Entendeu? Tipo... Mano, mas vocês gravavam o movimento do mouse? Tem. Acho que... Não vou lembrar agora o nome do software, mas tem vários que você grava e o mouse faz o movimento, entendeu? Tipo... Que loucura, não sabia disso, não. Tem, mas assim, é meio tosco, assim. Não mas dá na muito... época era o que tinha. Era o que tinha. Ou você ficava na doideira. frente do computador. Nossa, mas era vontade demais de fazer um robô. Na prática, a gente acabava ficando mais na frente do computador mesmo, porque esse negócio não funciona muito bem, até vir o MetaTrader. O MetaTrader foi onde, assim, abriu bastante porta ali pra gente. Tá, bacana. Nossa, que doideira. Hoje você ensina esse quant? Lá na Trade Certo tem? Sim. O treinamento Trade Certo é sobre isso. Tá. É sobre, tipo, como você seleciona um ativo, por que esse sim, por que esse não. A gente vai falar de drawdown, vai falar de ganho, vai falar o que pode influenciar no resultado, qual o período interessante de teste, enfim, tudo isso a gente aborda lá. Sim. E eu ensino da forma manual. Tipo assim, pra pessoa não ficar dependendo de plataforma. É legal a plataforma ajudar, bacana. Mas se a pessoa quiser fazer no Excel ali, ela tem uma matriz ali. Se ela pegar em qualquer plataforma hoje, em 20 segundos ela copia, cola, ela vai descobrindo ali se funciona ou não. Perfeito. Então a plataforma é legal porque você vê o resultado de tudo, né? Tá. E calcular horário por Excel é bem chato, assim. Você tem que fazer muito filtro para quero comprar as 2 e vender as 3. Aí realmente a plataforma dá um show porque... Mas assim, eu ensino na forma do Excel ali. Enfim, e a pessoa... Mais do que ensinar ali a parte prática do Excel, é a pessoa abrir a cabeça para, tipo, muita gente... Eu vejo que muita gente não conhece. O pessoal é muito viciado em gráfico, né? Tipo assim, o pessoal só quer saber de gráfico, não sei o que e tudo mais. E aí eu acho que é legal assim, muita gente fala, cara, melhorou muito o meu operacional, ou não ganhava dinheiro e putz, agora eu tô ganhando dinheiro. Entendi. E no final das contas, isso não tá no treinamento, mas tem a ver ali com o long and short também é uma estratégia quantitativa, no final das contas. Sim. Então, assim, é bem bacana. Total, né? Long e short totalmente. Sim. Porque você vai medir desvio padrão e tal. E tem gente que usa... Aí você tem que ver lá como se é co-integrado. Tem gente que usa aquele Z-score, etc. Se é correlacionado. Né? Totalmente, né? Exatamente. Mas, assim, acho que o mais legal do treinamento, apesar de ensinar ali,
são os insights, entendeu? Tipo assim, o que você pode pensar, sabe? Tipo, o trade de eleição, por exemplo. Que aí eu fiz uma estatística meio boba, digamos assim, porque só são 5 eleições. Se você comprar a Petrobras nas últimas 5 eleições, antes do primeiro turno, você comprar o fechamento segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e vender na segunda-feira depois do primeiro turno, todas as últimas 5 eleições você ganhava uma baita grana em Petrobras. Que loucura. E aí eu fiz esse trade já com a opção das últimas 2 eleições, né? Tá. Numa das eleições a gente colocou 100 mil, virou 400. Uhum. Na última, 150 mil virou 290, deu quase 100%. Tá. Mas aí foram com opções, tá? Mas em Petrobras teria dado acho que 17%, alguma coisa nesse sentido. É legal, assim, que você pode pensar em coisas até, tipo, putz, se tiver uma eleição, o que acontece com o dólar, o que acontece não sei o que lá e tal, você vai lá e testa, é óbvio. Não tem eleição, uma pena não ter eleição todo ano, Sim, porque claro. senão eu tava fazendo esse trade. Lógico, Tava fazendo esse trade né? todo ano. E aí eu explico também, óbvio, que tipo, gente, pra mim é uma aposta, porque 5 eleições, se você for pensar em quantitativo mesmo, é uma quantidade, é uma população muito pequena para você jogar o dado 5 vezes. É muito mais fácil sair 5 vezes o número 6 do que você jogar 100 vezes Sim. e sair ali o número Claro, 6, né? claro. Cara, mas isso aí você disponibiliza lá pro pessoal? Como é que é? É você que faz isso? Você que tem essas... Sim, sim. É. Bacana. Isso. A gente teve um convidado aqui, que é o Fábio Figueiredo, deve conhecer ele, o Vlad. Sim. Né? Que ele também volta e meia, assim, eu não sei se ele opera isso, né? Mas ele gosta muito de soltar essas curiosidades lá no Instagram. Igual quando o Ibov perdeu 100k, né? Ele postou lá, ele falou assim, ó, quantas vezes, né? Qual o comportamento do Ibov depois que ele perde 100k, né? E normalmente ele voltava, né? Ele voltava até X%, ficava um tempo e aí depois... Né? Ele não tinha esse dado estatístico, ele não tinha parado para ver, e aí ficava, voltava, enfim, etc. Né? E deu certo também. Não, mas assim, o Vlad, assim, tem... Ele faz long and short com integração. Sim. Eu não sei se ele faz esses... Eu vejo que ele publica muita coisa ali desses operacionais do... que acontece quando o ativo cai 10%, sei lá, as últimas 10 quedas de Petrobras, 10%. Vale a pena comprar ou não vale? Então, assim, é o tipo de insight que realmente dá para ter. Os alunos sempre fazem insight de resultado trimestral, o que acontece. Sim. Você vai ter um monte de insight. Boa. Quando sai Fed, quando sai Selic, se sobe, não sei o que lá, o que acontece na maior parte das vezes. É claro, vai ter... Nem todos você vai achar padrão. Ah. Às vezes você testa. você Essa é a parte nada, meio né? chata, assim. Mais da metade das vezes... Você tem uma ideia, aí você vai lá, testa, às vezes você precisa de um programador para te ajudar ali. E ela não vinga. E tipo, não dá em nada. Você não entendeu? encontra nada. Bom, também, né, cara? Tudo que você pensasse, se você fosse colher dado e tivesse fundamento, você fala, cara, eu sou um ninja, gênio, né? Sou um gênio. Sou um ninja. Tem uns, até que foi um aluno que descobriu lá com a gente no Trade Certo, que é muito bacana, que é quando o índice está subindo, assim, coisa de maluco. Quando o índice está subindo, assim, normal você pensar, pô, quando o índice está subindo, eu vou vender, né? Não, quando isso está subindo X% a partir de tal horário, eu compro porque ele sempre fecha melhor. Tem até feito esse trade lá no canal ao vivo e tudo mais. Mas é legal essas curiosidades, né? Tipo assim, teve um dia desse que eu comprei o índice subindo 3,9. Falei, pô, hoje é que eu vou perder dinheiro. O índice vai lá e fechou 4,2, entendeu? Caraca, tipo, ganhou dinheiro ainda. Ganhou dinheiro. E estatisticamente, você pegar, acho que um ano e pouco, é tipo 86%, 87% de acerto. Que isso, Um cara. drawdown de 200 pontos. Então, assim, quando perde 200 pontos acumulado, acho que de 10 ou 11 mil pontos. E quando você pega isso, por exemplo, no último ano e meio, né? É porque o último ano e meio tá funcionando ou, tipo, você tem mais dados, né? Porque você consegue fazer isso lá no Profit, sim, etc, enfim. tem. E antes de um ano e meio funcionava isso ou não? Ou Pra ser sincero, acho que eu devo ter testado de 2 pra cá. Em Entendi. regra, aí é uma Entendi. coisa muito pessoal minha. Em regra, eu testo 2 anos. Entendi. Tá, 2 anos, eu só testo mais de 2 anos se não tiver muito evento. Mas aí também, se não tiver muito evento, o negócio vai ficar Até ali pra porque o acontecer. mercado muda muito, né, cara? Exatamente. Assim, isso é uma coisa que eu discuto muito, assim, a minha briga ali um pouco com a análise gráfica é um pouco essa, não tô falando que não funcione, mas todos os meus padrões, em algum momento, os padrões se perderam ou se alteraram. O próprio long short por correlação era XYZ. Mudou completamente. Hoje em dia dá para fazer. Muda alguma coisa de padrão, você começa a ver um par é assim, outro par é assado.
você consegue fazer, mas você vê que os padrões vão mudando aos poucos, Tá. ou até morrem. O de final de mês, uma pena. O de final de mês foram 7 anos fazendo esse trade. Assim, acho que talvez tenha sido o padrão que mais Foi rentável. perdurou. É uma pena ele ter morrido. E aí a minha crítica um pouco, assim, eu não acredito, posso estar falando uma besteira aqui, tá? Mas eu não acredito que os padrões de análise gráfica vão perdurar a vida toda. Assim, reza a lenda que o martelo é um sinal de reversão. Uhum. Tá? Todo livro que você pega lá atrás é. Uhum. Aí tem o Gregor Morris que fez ali o livro, o Shorting, não sei o que e tudo mais, tá? Que ele analisa 14 milhões de eventos. Isso eu sempre mostro ali no treinamento. Tipo, e você tem 42% de acerto. Para 2 dias 43, para 3 dias 44. E o retorno é negativo. Você pode ter menos acerto e às vezes o retorno é positivo. Sim. E o retorno é negativo. Então, assim, eu já fiz teste em alguns gráficos ali sobre martelo, com confirmação e tudo mais. E aí você vê que o martelo não funciona. Para todo mundo falar que funciona. Sim. Então, assim, eu acho que o padrão mudou. Eu acho que pode sim, martelo funcionar, talvez. Aí eu não fiz esse teste. Talvez o martelo com IFR lá embaixo. Mas aí você começa a casar com o texto, né? Exato. Aí você começa, olha, o martelo funciona quando? Né? Tipo, ele funciona sempre. Aí eu também acho, eu não acho que padrão nenhum da análise técnica funciona por si só, simplesmente em qualquer região, de qualquer forma, e simplesmente, por exemplo, um martelo, né? Igual você falou, normalmente é conhecido como padrão de reversão, né? Sim. Mas depende da região, depende do contexto. Aí você tem que lá utilizar, sei lá, por exemplo, né? O exemplo que você deu. Você pega um oscilador, pega lá, sei lá, um estocástico, ou olha um IFR, né? Casa ali com um gráfico de 60 minutos, vê se é suporte, uma resistência, talvez. Se você usa um alvo de FIBA, etc., e você vai, enfim. Que não deixa de ser, pra mim, não deixa de ser uma análise estatística, porque na hora que eu vou ter que... Não é mesmo. Eu vou ter que fazer isso, não mais deixa isso, de mais ser, isso, não. eu vou ter um resultado no Excel. Não, sem dúvida. Entendeu? Pra mim, isso virou uma análise estatística. Sem dúvida. Você pega ali o padrão, você começa a calcular a probabilidade, Você tá acabou. fazendo análise estatística. Você Exatamente. define se você entra ou se você não entra. Eu acho que até assim, acho que a gente vai caminhando aí no mercado brasileiro cada vez mais para sair desse padrão de análise técnica pura e simples, no sentido de um simples martelo. O que o martelo quer dizer? Bom, para baixo ou para cima, ele quer indicar basicamente uma reversão da força naquele momento. Sim, exato. Né? Por exemplo, se o martelo tá para cima, tem mais comprador do que vendedor. Está para baixo, tem mais vendedor do que comprador. Essa é a única informação que ele te passa. Se você olhar um gráfico por si só, separado, tipo assim, se você olhar o candle por si só, né? Sim. Eu acho que eu não vejo ninguém ensinando isso mais, assim, ninguém falando isso, mas acho que a gente já tá caminhando, a gente tá pegando um certo, não sei se você concorda, uma maturidade de compreender que os eventos, por exemplo, que um martelo, ele é muito bom para ser operado, dependendo do contexto. Sim, concordo. Concordo. Não é? Mas eu acho que assim, eu lembro disso há uns anos atrás, eu lembro de realmente, o martelo no topo, vende e tal, mas espera aí. Num topo, mas que topo? Entende? Risco-retorno? Sim, entende? Sim. A gente, de fato, tá num contexto legal, enfim, senão fica aquela, né? Aparece um pimbar da vida lá, etc. Você fala, eu vou entrar aqui, stop. Entra de novo, stop. De novo, stop. E lógico, né? Dentro desse padrão de erro aí de você operar um martelo, tem o simples fato da matemática estar acontecendo. Sim. Se ele tivesse uma taxa de acerto de 70%... Maravilha, né? Você não precisa nem olhar mais nada. Exatamente. E assim, tem 3 vezes que vão dar errado. Em 10. Sim. Né? Sim. E, na verdade, se você operar só, você aí de casa aí, se você faz um teste, né? Opera só o martelo pra você ver. Você vai tomar uma martelada na cabeça, uma atrás da outra. Vai conhecer o Thor. Né? Exatamente, você vai conhecer o Thor, né? Justamente. Inclusive, ele estava aqui no Brasil, naquele evento Tudum, né? Não vi. Pode querer ter ido. Tudum. Da Netflix, exatamente. Acabou as graças rapidinho. Lá quando eu fiquei sabendo, já tava terminando já o evento. Exatamente. Ô, Ricardo, e assim, você gosta de análise técnica, cara? Não uso. Realmente não uso. Já usou? No passado e não deu certo pra mim, mas sim, usava muita pouca coisa, assim, usava os padrões candlestick, gostava de usar muito IFR, até mesmo banda de Bollinger, eventualmente, a gente coloca ali que são os desvios padrões, no final das contas. Sim, claro.
E, enfim, tem coisa ali que... Uma coisa que eu cheguei a fazer padrão, mas aí também calculando estatisticamente em cima de VWAP. Tá. Tipo, eu tinha um padrão que era... Calculava quem costumava fechar acima da VWAP, e se eu tivesse abaixo, eu ia comprando para vender fechamento. Tá? Isso é uma coisa que eventualmente ainda funciona. Mas assim, eu uso o gráfico muito mais para eu olhar se um padrão meu tá funcionando. Assim, quando eu tenho uma ideia, em vez de mandar para o programador calcular, vou colocar no Excel, eu acho que é bom comprar um ativo às 3,5 e vender fechamento. Você abre o gráfico ali de 15 minutos, você vai passando o gráfico e vai tipo, legal, esse dia deu certo, pô, esse dia deu errado, pô, teria perdido não sei quanto, no papel mesmo que seja. Sim. Tá? Então eu uso o gráfico hoje muito mais para isso do que qualquer outra coisa. Bacana. Tá? Tem coisa que eu falo muito que... Tem um exemplo que eu falo que assim, meio que brincando ali com o pessoal que faz análise técnica, análise gráfica, que eu falo que tem muita informação que não está no gráfico. Tá? O exemplo clássico que eu dou é uma IPO. Tá? Você pode ver, qualquer preço de IPO que sair, pega a raizinha aí, 7,40. Uhum. Resistência, não... Pega a Eletrobras, saiu a 42, a última follow-on. Sim. Suporte, rompeu depois, mas suporte. Bom, é toda a IPO. Então, assim, isso não tá lá no gráfico. Tá. Assim, é uma negociação de 30 bilhões que aconteceu a R$ 42 em Eletrobras 3. Perfeito. Que tu não vai ter o candle de volume lá de 30 bilhões e você não vai ter absolutamente nada nesse aspecto. Sim. Pets ou qualquer coisa do tipo. Pets você vai ver, pô, primeira tocada no preço da oferta. Ela já abriu em 20% de alta, alguma coisa assim. E depois demorou um mês ali para bater o preço da oferta. Pô, suporte. Aí depois do primeiro fundo, que opera gráfico consegue falar, só depois desse primeiro fundo que o opera gráfico fala que é um suporte. Perfeito. Mas se você usa essa informação que eu tô dando aqui, você já fala antes de... Assim, que eu não tô falando de uma ou duas, já analisei um monte. Então, assim, quem quiser pegar, coloca aí, você vai ver que vai ser um campo ali de briga. Tipo, que se perder é melhor você sair fora. Se ficar acima, você compra, entendeu? Não, bacana. E então, e assim, vamos lá, você não utiliza análise técnica, hoje você utiliza muito mais o seu quant, por exemplo. Sim. Faz diferença para você operar tendência ou contra-tendência? Não? Isso é muito engraçado. Tem um monte de aluno meu que fala, pô, mas você tem que ver se o mercado tá subindo, né? Tipo assim, a gente tá numa tendência de alta, numa tendência de queda. Assim, até porque se tiver algo errado, eu vou ser estopado, tá? Estopado não necessariamente por prejuízo, mas se perder o meu drawdown... Eu tenho um drawdown calculado lá de um tempo XYZ. Tá? Eu geralmente pego o maior drawdown. Se eu perder aquele maior drawdown, eu tô fora. Assim, já... Às vezes ela continua dando certo, paciência. Eu não fico. Eu fui estopado onde eu fui estopado muito? Na pandemia. A pandemia eu tinha feito uma operação antes, em outubro, em setembro eu tinha uma estratégia que dava certo em 36 ações nos últimos 2 anos. O mercado tava flat ali. Eu coloquei 10 ações operando lá 100k em cada uma, não sei o que lá e tal. Todas deram lucro. Elas passaram pro segundo mês operando, aumentei o valor delas. E coloquei mais 10 com 100k. E aí, beleza. Aí, setembro e outubro operando 20 ações. Novembro operando 30 ações. Dezembro eu continuei com 30. Aí, janeiro foi um dos maiores lucros que eu tive, assim, de mês, assim. Tipo, foi um lucro, assim, bem... A DARF tá lá colada, praticamente, no quadro lá em casa. E aí veio fevereiro. Fevereiro eu tava ganhando lá 120 mil, mais ou menos. Veio ali a pandemia e tudo mais, eu perdi praticamente 120 mil num dia. Então, assim, eu perdi o lucro do mês. E todo mundo, estourou o drawdown. Acabei a operação ali. Uma pena, porque depois se continuasse, tinha fechado positivo mesmo. Mas eu sou muito cartesiano nesse aspecto. Entendi. E uma coisa que eu falo das minhas estratégias é que 90% delas vai terminar com um certo prejuízo. Mas você já ganhou muito. Geralmente você ganhou, ganhei 10 mil, mais 10, sei lá, ganhou 30 mil, aí, putz, porque é quando se perde o padrão. Sim. Aí quando você vai perder o padrão, beleza, você ganhou 30, aí perdeu 5, sabe? Se não num dia só, perdeu 2 num dia, aí você vai começar a calcular a probabilidade, ou por causa do drawdown e tudo mais, e aí você Mas acaba você fala num cenário comum ou você fala quando ela para de funcionar de vez? Quando você, já era, essa aqui vai pro lixo.
vai pro lixo, não. Tudo você deixa meio guardado, que você pode Pra testar. ver se volta depois. Mas você pausa ela, por exemplo? A pausa, exatamente, a pausa. Mas qual o critério que você utiliza pra olhar e falar assim, essa aqui eu vou pausar? Essa aqui não... Um exemplo, você tem 20 dias, tá? E você quer operar algo que só tem 75% de acerto. Uhum. Tá? E você tá lá com 80% de acerto, vai ser o quê? Vão ser 16 dias, tá? Você tem 16 dias ali de acerto com... Então você tem 4 erros, tá? Aí hoje você acertou, eventualmente saiu um erro, então subiu para 85, né? Tipo, aí hoje você errou, foi para 80. Hoje você errou, foi para 75. Hoje você, para abaixo de 75, tô fora. Stop a estratégia. Esse deu um exemplo mais cru aqui, mais simples, mas eu crio um rating para poder me estopar. Senão você fica... Senão você vai perder todo... Na hora que perde padrão, se você continuar, você vai acabar perdendo todo o dinheiro que você já ganhou. Sim. Eu vou te falar que foram pouquíssimas as vezes que eu não ganhei dinheiro no início. Então, assim, acho que, sei lá, talvez 100% das vezes eu acabei... Na pior das hipóteses, eu saí meio que no 0 a 0, que eu ganhei dinheiro, aí logo na sequência já o padrão se perdeu. Entendi. Tá? Mas é raríssimo você pegar pelo menos dos meus testes, você pegar um padrão que, nossa, já tá ali se perdendo. Tá. Então, assim, uma das formas de stop... Tem 2 formas de stop, por exemplo. Uma é independente do percentual de acerto. Pode estar com 100% de acerto. E o meu drawdown máximo é de 1%. Fecho. Se algum dia a minha estratégia deu menos de 1%, deu menos 1,3%, acabou, jogo fora. Tá? Eu me salvei esses dias em Intelbras. Intelbras tinha um padrão que estava rodando 6 meses. E foi isso. Tinha ganhado acho que uns, sei lá, 30, 35 ali, né? Até mais, alguma coisa assim. Aí teve um mês que ela, prejuízo, perdi uns 5, 6. Sim. E aí eu falei, putz, tô fora. Que bom que eu continuei acompanhando. Meu, ia ser só prejuízo depois. Caraca. Assim, aí tem uma questão que vocês já me perguntaram, engraçado, algumas pessoas no mercado me perguntam isso, mas você não tem apego. Tipo assim, você não tem, que achar, você demorou, às vezes você demorou ali um tempo pra achar aquele padrão e tudo mais. É óbvio que eu queria que funcionasse a vida inteira, que eu não precisava fazer mais nada. Sim, né? sim. Mas você precisa pensar no seu lucro, né? Exatamente. Assim, eu não tenho apego porque se eu ficar pegado nesse negócio, vai começar a levar meu dinheiro. Você apega no negócio, ele afunda, você afunda junto com ele. Exatamente. Não faz o menor sentido, né? E assim, achar outros padrões não é tão complicado. Não vou falar que é, nossa, super fácil, mas também não é tão complicado. Boa. Muito bom. Cara, com as perdas ali, né? A gente, o trader em si, ele sofre muito com as perdas, até ele aprender a lidar com isso, e depois ele sofre menos. Se deixar de sofrer, ele nunca vai deixar, né? Esse é o que eu acredito, né? E assim, quando você opera por conta própria, quando você que aperta o botão, que toma decisão baseado na sua análise, etc., enfim, sem um quant, etc., ou algo do tipo, né? Você vai sofrer ali, e você vai ter suas formas de lidar com a perda, etc., suas paciências, seus processos, né? Sim. Que é um processo chato, inclusive, né? Até você aprender a não sofrer tanto assim, perdendo dinheiro, né? Agora, para você que opera com um quant, por exemplo, né? Você tá perdendo dinheiro da mesma forma. Por exemplo, no período ruim você tá perdendo dinheiro da mesma forma. Mas nem me preocupo, assim, isso eu fiz, já tive muita conversa na terapia sobre isso. Tá. Se for algo que eu calculei, não tem problema nenhum. Eu entendo perfeitamente que faz parte. Perfeito. O ruim, assim, teve um dia desse lá, Oi tava subindo, aí os alunos lá comentando, não tinha nada. Aí não tinha nada, aquele negócio, né? Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Tipo assim, eu devo fazer isso umas 3 vezes no ano. Aí o terapeuta falou, pô, que bom que você não é viciado. Mas não assim, tinha nada a ver, você foi lá e não tem nada a ver, não calculei nada, tipo, não, porque vai dar certo. Pô, eu fico remoendo. 3, 4. É bom que eu remoo muito, aí eu só vou fazer besteira daqui a 5 meses. Mas assim, a questão que eu levei pra terapia é por que eu eventualmente eu ainda faço isso. Aí um monte de gente falou, pô, coloca isso já na conta. No final do ano não é louco, então coloca meio que na conta, não sei o que e tal. Eu até prefiro não ficar na frente do computador por essas questões. Tá? Mas assim, se foi calculado, eu já perdi uma fortuna calculado. Tá? Teve uma IPO, o maior prejuízo que eu tive foi em Bemobi, eu perdi 250 mil num dia.
Aquela... Ah, você fala um nome bonitinho, né? B-Mob. Eu chamo de B-Mob. É, isso aí. Aquela bagaceira lá. Exatamente, exatamente. E tudo bem. Nas IPOs eu estava ganhando 700 e pouco, então ainda fechei o ano com 500 mil ali de lucro na mesma rodando a mesma estratégia, só que foi assim, foi o maior prejuízo disparado assim, que eu tive em um trade. E eu não vou falar que eu fiquei super feliz, soltei fogos, mas ok. Falei, ok, a estratégia tá no lucro, não sei o que, e tudo bem. Agora, se não fosse calculado, eu ia estar me matando. Porque aí eu fico, por que eu fiz esse negócio que não... Sei lá, que eu tirei, sei lá de onde, entendeu? Entendi. Se for calculado... Isso eu acho muito bom, não sei se é uma coisa minha... E assim, eu não faço nada que não é calculado. Se você me falar, Ricardo, que o martelo, quando tá assim, nada dá certo. Cara, eu só vou fazer se eu colocar no Excel e provar. Legal. Você falou algo interessante aí, né? Você faz terapia. Né? Sim, não muito pra trade, mas eventualmente a gente leva assim. Faz pra vida, né? Uhum. Literalmente, assim, tem a galera aí que faz terapia voltada ali pro mercado financeiro, né, etc e tal. Mas assim, não é... Você acredita que tem como você desvincular totalmente ou uns 60% desvinculado da sua vida, do que você passa, o que você vive, do mercado financeiro? Você acha que isso é possível? Então, eu não li o livro, tá? O Rápido e Devagar lá do Daniel Kahneman. Mas o meu terapeuta trouxe isso à tona, que sei lá por que tá fazendo um curso de finanças ali, psicologia e finanças. Eu achei curioso, falei que bom, né? E aí porque você tava falando, pô, como é que eu evito fazer isso que não tá lá na minha estratégia, né? Não que eu faça sempre, mas me incomoda as 2 vezes que eu faço no ano, já me incomoda muito. E aí ele falou, uma coisa que pode ajudar, não é que vai resolver? Coloca um post-it, coloca algumas regras na frente do computador e tudo mais. E aí ele me contou um pouco do Daniel, acho que ele não leu o livro, mas ele estava falando, acho que ele estudou o que o Daniel falava. Eu vi outras pessoas falando sobre isso, eu não sei se chega a ser, qual que é mesmo? Programação não sei se chega a ser uma programação neurolinguística, mas parece, tá? Eu teria que ler o livro, vou estudar um pouco mais, que você consegue fazer caminhos diferentes na sua forma de pensar. Que assim, hoje você faz coisas automáticas já. Perfeito, sim. E aí você consegue levar para outras formas onde você talvez não fique... Não se sinta mal, não se puna. Inclusive falam que se punir não é tão bom assim, no final das contas. Eu fico me punindo pra caramba. Então assim, talvez dê pra desvincular. Eu desvinculo muito por estar ali no algoritmo. Entendeu? Tipo assim... E no final do mês, a maior parte dos meses é resultado positivo. Então não tenho muito problema. O que eu faço muito pra mim, tá, que me ajudou muito, não sei se me ajudou muito, é a minha forma de pensar, né? E talvez por eu ter uma liquidez que eu não preciso do dinheiro aqui do trade agora pra pagar a conta também do final do mês. Sim. Eu sempre olho o final, não teve nenhum ano, desde quando eu comecei, não teve nenhum ano que eu fechei negativo. Teve ano que eu ganhei muito pouco dinheiro, 2010 acho que foi o pior ano, eu ganhei 12 mil reais no ano. Tá? Mas mesmo assim foi positivo. E assim, uma coisa que me ajuda muito é pensar final. Eu penso sempre, eu não penso mês a mês, eu penso ano a ano. Da mesma forma, o que me ajudou talvez lá quando eu perdi 250 mil em Bmob. Eu não penso perdi 250 mil em Bmob. Eu falo, pô, a estratégia tá me dando 700. Eu acho que se sente melhor. Você se sente, pô... Tava ganhando 700, pô, fechou com 500. Pô, nada mal, sabe? Tipo... Não, mas e de fato é isso, né? O problema é que às vezes a gente afunila a visão, né? Você olha só pra perda por 250 mil, nossa, perdi 250 mil. Não, mas, porra, a estratégia te deu ali, por exemplo, 600 mil no ano, 500 mil no ano. Aí a pessoa às vezes abandona a estratégia por causa Exato. de algo que deu ali errado. Claro, depois disso... Eu sempre aprendi muito tomando na cabeça. Eu coloquei outras métricas. Quando acontecer isso, eu vou entrar com... Eu reformulei um pouco ali a estratégia. Mas quem não, né, cara? Quem não aprendeu tomando na cabeça? No mercado financeiro, eu não conheço ninguém. Eu também não. Inclusive, os melhores traders, na minha opinião, os mais experientes, enfim, skin the game, etc. Eu vou te dizer, 90% do aprendizado deles, assim, que trouxe ele para um lado mais profissional, foi tomando na cabeça. Uma coisa que eu achava legal, talvez falar, mudando um pouco até de assunto, que assim, que às vezes eu falo nos valores, o pessoal fica meio assustado, não sei o que lá e tal. É legal falar que os 250 mil era 25% do capital. Então, assim, e que eu não estava alavancado. Sim. Que eu acho que alavanca, assim, isso eu acho que é uma coisa que
Eu vejo muito aluno... Eu não gosto muito... Eu fui muito crítico da BMF. Não é da BMF em si, mas da alavancagem que permitem ter na BMF. Então, assim, eu acho que eu aprendi da maneira certa ali. O mercado à vista não podia ser... Não tinha 50 vezes de alavancagem que nem você tem hoje em dia. Sim. Você tinha que ter dinheiro para operar, né? Exato. Então, assim, eu acho que é interessante o pessoal só pensar nisso. Putz, então minha maior perda no dia foi 25%. Se você tivesse com 10 mil, você ia perder 2.500. Se você tivesse com R$1.000, você ia perder 250. Perfeito. Assim, ainda é um percentual horroroso, tá? Mas, assim, é importante, assim, paciência e tudo mais, mas não afetou ali a minha vida. Sim. Então, uma coisa que assim, eu levo muito para os alunos, chega muito aluno machucado com BMF, tipo, cara, que eu perdi muito dinheiro, eu não sei o que e tal, e o cara quer operar um contrato com, sei lá, R$300. E os caras não entendem que um contrato, sei lá, de índice, custa 20, o índice dividido por 100. Ele não tem ideia, que, como assim é 25 ele nem mil? calcula, né? Ele fica calculando banca, tipo, eu entro com tanto que ele consegue... Obviamente, a corretora deixa você fazer isso porque você tem uma liquidez para se estopar, né? Tipo, diferente de mercado à vista ali. Eu não gosto muito desse pensamento, entendeu? Tipo, o cara entra com R$200, compra um contrato de 20 mil. Se cair 0,1, você perdeu tudo. E cair 0,1 é a coisa mais fácil do mundo, entendeu? Tipo... É simplesmente o mercado tá vivo, né? Eu acho que se movimenta facilmente. É legal meio que deixar esse aviso pro pessoal, que sei lá, falar, pô, quer comprar um contrato? Se tiver 20 mil, melhor ainda. Talvez dê lá para entrar com 10 mil, com 5 mil para um contrato, ainda acho talvez até razoável, vai. Mas eu acho que assim, eu sei que eu mudei um pouco o assunto, mas acho que assim, a alavancagem é um problema. Ontem teve uma questão que eu ganhei 0,71% numa ação lá. Eu ganhei uma grana lá e tal. Aí eu falei, pô, mas só 0,71%? Não vale a pena. Aí eu falei... Mas depende, lógico, mano. Qual o risco que você Exatamente, eu falei pro cara, depende. Ele depende como? Eu falei pra ele, ó, eu tinha operado lá R$20 mil. Aí eu falei, pô, primeiro, para operar isso, eu podia ter na conta 4 mil. Então, você pensar, você multiplica, então, dividir por 5, você multiplica por 5, como se tivesse ganhado 3,5 no dia. Sim. Porque se você tem 4 mil e opera 20. Aí eu falei para ele, outra situação, você tem os 20 mil e tá na renda fixa. Você eu ganho o quê? É infinito isso? Porque seu dinheiro tá lá na renda fixa rendendo a renda fixa te pagando 1% mês, vamos arredondar, ela te paga quanto líquido? 0,7. Exato. É 0,7 o líquido, porque tem imposto. O que a gente falar ali é que, tipo, o dinheiro na renda fixa eu consegui, ainda, mesmo com ele na renda fixa, eu ainda faço esse trade. Então, assim, ganhei, entre aspas, com 0 na conta. Perfeito. Aí eu falei os exemplos que eu dei ali pra ele, não tinha parado pra pensar nisso. Eu acho que o pessoal tá muito... Na hora que você vê alguém falando que, tipo, que 0,71 no trade é ruim, aí você fica imaginando. Primeira coisa que você fala, pô, esse cara ou tá operando opção, sim, ou tá operando Blaze, sei lá, qualquer coisa disso, ou tá operando MMF com R$200 para tentar fazer 100, 200 no dia, entendeu? Só que ele não tem ideia que ele tá operando um contrato de 20 mil se for no mini índice. Perfeito, né? Perfeito. Meu, então um negócio aqui polêmico, hein? Eita. É o seguinte. Quanto você acha que o indivíduo deve utilizar o mercado como renda principal? Como renda principal? Acho que depende de cada um. Hoje, assim, a minha renda... hoje tem ali a empresa que tem os treinamentos, mas até lá o YouTube, até 2009, minha renda principal, desde lá de agência, quando eu voltei para o Rio, era a bolsa. Uhum. Tá? E com tudo ali e tal. Eu acho que assim, depende muito da pessoa. Ela pode querer transformar isso numa renda extra, porque ela pode trabalhar e tentar ganhar ali mais 2 mil no mês, sei lá, 3 mil no mês lá no trade. Eu acho que assim, se ela for levar isso para uma renda principal, ela realmente tem que ser... Vai virar uma profissão, que é o que a gente faz. Sim. Assim, vai ficar... legal tá no algoritmo agora, não sei o que lá e tal, mas pô, quantas vezes eu não dormi na frente quantas horas eu não passei na frente do computador? Sim. Eu tenho um curso de IPO, que a gente só lança quando tem IPO. Que eu calculo todas as probabilidades, tipo, que não é, antigamente era só flipar, não é mais isso, já morreu. Hoje você tem outras estatísticas para fazer day trade num IPO, coisa de maluco. Em treinamento de IPO, cara, eu tenho todos os prospectos desde 2005. Você não encontra mais isso. Tá. A planilha que eu tenho, você não tem noção, eu não passo a planilha
no treinamento. Eu dou a estatística, mas eu não dou a planilha. Entendi. Tá? Então o que eu tô querendo falar é, se você quiser viver só de bolsa, eu acho que você tem que levar isso como um trabalho. Tá. E é um trabalho, e dá trabalho. Entendeu? Tipo assim, acho que onde a gente chegou hoje é porque a gente já passou... Pô, quanto tempo você não ficou olhando o gráfico, olhando, sei lá, fluxo, olhando... Entendeu? Tipo, eu também já fiquei lá... Reza a lenda, tem um cara que fala, não sei quem é, que se você ficar 10 mil horas fazendo qualquer coisa... Especialista. Se eu for um pedreiro lá, 10 mil horas sendo pedreiro, você vai virar o melhor pedreiro do mundo. Vai ser o pedreiro que vai ganhar 20 mil por mês, entendeu? Tipo assim, se ficar 10 mil horas lá... E eu acredito muito nisso, tá? Até hoje, ainda me pego vendo... É claro, hoje já tenho muitos macetes e tudo mais. Eu acho que dar treinamento é até legal que você tem umas trocas. Eu comecei a olhar para índice no treinamento. Eu fui para índice, a primeira vez que fui para a BMF foi há um ano atrás. Ano passado, foi a primeira vez que eu fiz uma boletada em BMF foi em dólar ano passado. Caramba. Ninguém acredita. Fala, cara, tá 18 anos nesse negócio, nunca caiu pelo Por isso BMF. que o dólar estragou depois, ficou de lado, uma bosta, ruim pra cacete. Você é louco, sem tendência. Aí olha o semanal aí, ó, com aquela zica lá aqui, ó. Se esse cara aí que nunca mexeu com o BMF entra, os mercados espana. Vou te falar, viu, cara. Mas assim, eu acho que se a pessoa quer viver de trade, eu não sou contra, mas eu acho que é o pior caminho que ele pode levar, assim, logo de cara. Com certeza. Eu não iria muito por aí, entendeu? Eu iria muito mais, tipo, coloca pouco dinheiro, vai vendo. Apesar de eu ter feito, mas o meu foi uma ironia do destino, assim, tipo, eu abandonei tudo pra morar na casa do meu pai e pra cuidar da minha mãe. Tá. Assim, e não faltou emprego lá no Rio em publicidade. Porque eu tava vindo da Publicis, um dos maiores grupos, acho que é o segundo maior grupo hoje do mundo de publicidade. Tá. Eu que não quis trabalhar mais, que eu falei, vou cuidar da minha mãe. E aí, no tempo livre, eu fiquei realmente operando e comecei a estudar. Tinha levado aquele tombo lá em Varig, eu comecei a ler Helder, comecei a ler... Os livros do Helder eu achei bem legais, o Axiomas de Zurich, tem gente que não gosta, eu achei bem interessante. Falei que eu comecei a levar a coisa mais a sério. Legal. Então, assim, acho que se você levar como uma profissão, é interessante. Eu tive uma vantagem de quando eu fiz isso, eu estar na casa do meu pai e, tipo, se perder esse dinheiro, dá pra, assim... Eu tinha um colchão ali, bem ou mal. Não que meus pais fossem milionários, não, mas assim, qualquer coisa eu tinha um teto. Entendeu? Tipo assim, é difícil pra alguém que hoje em dia já se banca, não sei o que e tudo mais, falar, cara, então você junta um dinheiro aí pra 2 anos, pra tu viver 2 anos, e aí você pega um pedacinho disso, eu juntei 1 milhão, não importa se juntou 1 milhão, começa com 10 mil, 20. Entendeu? Tu vai lá e começa a operar e ver se esse negócio dá certo. E aí você faz 1 ano, 2 anos, começa a dar certo, você vai escalonando, óbvio, você vai começar a colocar mais dinheiro e tudo mais. De preferência, se você tiver dinheiro, você não tira Isso é uma coisa, eu não tirava muito dinheiro do trade, tipo assim, eu ia acumulando, eventualmente tirava alguma coisa ou outra, mas eu acho que a dica seria meio que essa, começa meio que sem muita pretensão. Sim. Acho que é meio que isso, e não dá uma forçada não, que assim, eu vejo muita gente que tipo, mas eu tenho que fazer R$50 por dia, porque senão... Cara, você vai operar com um revólver na cabeça, bicho? Não vai dar certo. Essa espana é muito pouco sustentável, né? Você conseguir manter isso, operar bem com essa pressão. Sim. Cara, eu vou te falar uma coisa. Pressão e mercado financeiro são 2 coisas que, assim, por mais que a gente pense, mas isso é quase atinente. Cara, como pessoa física não funciona. Sim. Talvez funcione lá no institucional, funcione lá no fundo, etc. Tem uma pressão, você quer ter resultado, etc e tal. Só que é o seguinte, irmão, você só clica. Se você precisar estopar, a mesa te estopa. Se estiver mal, a mesa não deixa você operar. Agora, a pessoa física, mais uma vez, eu já falei isso aqui outras vezes, né? É o cara que ele bate pro gol, ele bate pro gol, né? Pra quem não sabe, pra quem não é do futebol aí, né, mulheres? Desculpa. Ele chuta pro gol, aí ele vai correndo pro gol, espalma a bola pro escanteio. Aí ele corre lá no escanteio, cobre o escanteio. Depois que ele cobre o escanteio, ele corre pra área pra cabecear. E ainda defende a bola, né? E se não quiser fazer o gol, quiser fazer uma defesa bonita, é ele que vai pro gol ainda e defende a bola. Porque você não tem, basicamente, ninguém pra te estopar. Não, mas tem não sei o quê, do Profit, um robô, não sei o quê. Cara, meu Deus do céu, cara. O cara sai daqui e ele abre no celular. Aí ele sai do celular e ele baixa o MetaTrader. Ele entra lá, ele vai pro home broker. Fala, agora eu vou operar no home broker. Entendeu? Ele dá um jeito, né? E se você conversar, por exemplo, com o Peu, que tá assistindo a gente aqui, inclusive, um abraço pro nosso amigo Braga, Ipera, enfim, pessoal aí da Nomos, né? O grande Peu aí.
Bacana. O pessoal dá nomes, ó, depois o pessoal fala comigo aí também. Aí sim. E assim, a gente tem um cenário tão difícil para a pessoa física na bolsa, no sentido de ele ter que aprender a ser tudo. Aí fazendo a analogia pro futebol, ele tem que aprender a ser o cara que chuta bem pro gol, aí ele tem que aprender a ser rápido, porque ele precisa correr pro gol e fazer a defesa, então ele tem que ser um bom goleiro. Aí depois disso, ele tem que ser um cara que cobra bem escanteio. Quantas pessoas cobram escanteio bem? Quantos jogadores cobram escanteio bem dentro de um time de futebol? Pouquíssimo. Você sempre tem 3, 4 batedores de escanteio ali no máximo, né? E aí depois tem que ser um bom cabeceador, porque você cobra escanteio, você tem que correr pra área e tal. Mano, puta, que tanto de coisa que você precisa desenvolver, né? Sim. Entende? Sim. E quando a gente começa, a gente não... A gente às vezes até sabe porque alguém falou, mas você só acredita quando você tem que fazer isso. Não, mas é assim, não é simples. Assim, eu me lembro de já ter estratégia calculada e tudo mais, e mesmo assim não executar, porque você via ali. Aconteceu, sei lá, Dow Jones caindo 1%. Acho que o Dow Jones antigamente era mais correlacionado com a nossa bolsa. Uhum. Você via Dow Jones caindo 2%, 3%, fala, pô, aí tu não faz, o negócio dá certo. Assim, você falha toda hora, entendeu? Tipo sim. assim, que seja na execução, que era o dia que você tem que ganhar dinheiro. Então, assim, toda hora você... Ah, não, mas, pô, perdeu aqui. Ah, passou do meu drawdown. Putz, hoje eu sou muito mais tranquilo em relação a isso. Sim. Mas tipo, pô, não, vou tentar recuperar uns R$200 amanhã, vai. Caiu demais. Aí, pô, tá pedindo pra... Aí você fica... Cara, você tem que ter um controle absurdo. Mesmo. E quando você perde o controle, você tem que parar. Pra você restabelecer o controle. Eu ouço falar muito, eu não... Graças a Deus eu não tenho, tá? No dia de fúria, né? Que o pessoal fica meio que... Sim. Hoje, cego, você fica cego. Fica cego, vamos fazer médio, que vai dar certo, que vai dar certo. Quando vê, o cara... A conta chega no final do dia, né? Sim. Vamos lá. Gestão de risco. Qual o percentual hoje você aceita perder numa operação do seu capital? Meu capital total? Se é que é assim que você calcula. Imagino que seja assim, que você calcula o seu risco. Você tem um capital total ali de renda variável, você fala, aceito perder X. Qual o máximo que você aceita perder? Acho que talvez 2%. 2%? É. Tá. 2% das estratégias que eu entro, sim. Assim, se pensar num final de mês que eu entro... A última vez que eu entrei é muito alavancado, faz uns 4 anos atrás ou 3, era mais ou menos isso. O cálculo era para perder 2% do capital total. Uma coisa interessante, tá? A quanto você rentabiliza do seu capital? Isso é muito louco, porque assim, do meu capital, sei lá, se eu fizer 20% no ano é muito. Tá? O capital ali meio grande. Uhum. Mas, no final das contas, é do capital total, do meu patrimônio. Uhum. Mas eu não coloquei metade, nem 30% do patrimônio em risco. Sim. Então, assim, muitas das vezes eu faço 100% do que eu tô operando, só que isso representa um percentual 20%, menor do seu 15% ali Legal. Do meu patrimônio total. Legal. Para o indivíduo que está começando, você recomenda 2% também? Ou você acha que é uma fase que o cara precisa ser mais agressivo? Mais aumentar esse eu sei. Do patrimônio, eu colocaria 2% ainda. Que não necessariamente patrimônio é quando você está operando ali. Às vezes você está operando metade, entendeu? Sim. Então você está operando metade, você pode levar um stop de 4%, tá? Sim. Alguma coisa nesse sentido. Sim. Então acho que volta um pouco no que a gente tinha falado. Você tem um patrimônio de 100 mil, a vida inteira você trabalhou, juntou 100 mil, não sei o que lá e tal. Cara, vai pra bolsa com 10. Perfeito. Porque tu tem que perder 20% para perder 2% do teu capital. Perfeito. Tá? Acho que é mais ou menos essa a ideia. Tipo assim, você não vai se machucar muito se você pegar 10 mil e colocar ali. Uma coisa que eu falo muito, assim, pros alunos, às vezes vem muita gente chorando, às vezes, tipo, o pessoal acha que a gente é salvação, né? Que a gente é influencer. Sim. O cara chega lá, tipo, Ricardo... É o santo, né? Põe a mão aqui que... O que eu faço? Eu vejo, eu falei, mas por que tu entrou nisso? Então, assim, o pessoal vem assim com umas questões, mas uma coisa que eu acho que é bom as pessoas pensarem, tá? Eu não vejo muito isso, porque assim, pra mim ainda hoje é muito número mesmo. Mas se você pensar, todo esse dinheiro que você colocou ali, que você tem 100 mil de patrimônio, você colocou 10 mil, cara, coloca na cabeça que isso, se você é um atendente, foram não sei quantas horas ali atrás do balcão em pé, entendeu? Tipo assim, isso nada mais é do que o valor do seu trabalho, tá? Dinheiro nada mais é do que o trabalho e o tempo que você gastou.
Assim, é legal as pessoas pensarem nisso, porque assim, o pessoal perde uns dinheiros assim, mas, cara, pensa quanto que você demorou. Às vezes você ficou o ano inteiro lá. Você saiu 6 da manhã de casa, voltava 8 da noite pra juntar 15 mil no ano. Aí tu vai lá na bolsa e... Perde em perde, um dia. não, aqui eu sou mestre, entendeu? Tipo, então, cuidado, acho que vale a pena pensar um pouco nisso. Boa. Concordo plenamente. E em relação, cara, olha, coisa boa, né? Você tem sala ao vivo? Não, Você não já tem. fez sala ao vivo? Não, que eu não sou analista, então Tá. eu não dou call. Isso é muito louco, porque assim, quem faz o treinamento sabe o que eu tô fazendo. Porque assim, Sim. ele já calculou. É, porque ele sabe. Ah, lógico. você testa a do índice ali, todo mundo do índice o pessoal me avisa. Pô, Sim. vai rolar hoje. Falou, Sim. opa, tô dentro. Às vezes você não tá nem vendo, né? Às vezes eu não tô nem vendo. Isso é Aham. muito legal, é uma coisa que eu falo muito, isso é uma discussão até meio que no treinamento, que tem um ou outro perdido que entra lá, que, pô, mas... Não tem recomendação? Ele quer que eu... não tem recomendação, mas você comprou que ação? Eu falei, pô, eu sempre falo, no final do treinamento o pessoal descobre 90% das coisas que eu tô operando, porque eles começam a fazer os cálculos e acabam descobrindo mais ou menos as mesmas coisas que eu já descobri. Isso é bacana que assim, dá pra ver que assim, ensina realmente a galera a pescar, né? Eu acho muito ruim, assim... Eu não vou falar que sala é ruim. Eu acho ruim se o cara ficar viciado naquilo. Eu acho que assim, se o cara tiver uma sala ali pra acompanhar um ano, sei lá, como formação, eu acho que é interessante. Agora, interessante enquanto ele tá estudando e ver, pô, legal, olha só como o cara faz isso, pô, ele faz um pouquinho diferente, pô, eu podia pensar assim, um assado. Agora, se ele faz isso como dependência, tipo, não, isso eu vejo muito, que eu acho péssimo. O cara não estudou, não quer fazer nada, ele só quer o call pronto. Sim. Eu acho isso horrível. Tá? É horroroso mesmo. É horroroso que assim, primeiro É difícil até lidar com esse cara. Exatamente, sabe? É o cara que acredita que vai botar o dinheiro num robô também e vai dar certo. Não que tem robôs bons e outros ruins, mas a grande maioria ali é meio complicado, sabe? Então, assim, é meio. Eu até falo, pô, mas você quer o quê? Você quer um caixa eletrônico? Tipo, quando o cara vem me pedir call e tudo mais, eu falo, eu já te ensinei, calcula aí, tipo. Eu até falo, em vez de você me perguntar qual é o ativo, tive uma discussão essa com um aluno esses dias. Em vez de você me perguntar qual é o ativo, eu preferia que você me perguntasse, Ricardo, eu calculei isso aqui com drawdown tal, não sei o que lá e tal, o que você... Isso eu gosto. Tipo, cara, não acho que vale a pena por causa disso. Pô, testa um período maior. Assim, eu guiar a pessoa, mas ela foi ali, tirou a bunda ali, fez um cálculo e tudo mais e trouxe um cálculo pra mim, entendeu? Isso eu acho bacana. Agora, assim, o call pronto e tudo mais, eu não posso dar. Tanto é que geralmente quando eu faço alguma coisa ao vivo no YouTube, eu só mostro o resultado ou eu mostro com 15 minutos de atraso. Pra evitar ter problema, né? Sim. E também não gosto da ideia de. Assim, eu prefiro muito mais que as pessoas calculem ali Claro. e me tragam ali. Eu vou falar, pô, Claro. eu acho isso bom, eu acho isso ruim. O grande problema das recomendações é que muitas vezes tem muita gente que quer terceirizar a responsabilidade, né? Não, então, também tem isso. Acho que... Às vezes o cara vem, mas eu não tenho tempo, eu quero só seguir. É difícil isso, né, cara? Porque, assim, existem as recomendações, né, enfim, mas, assim, pro cara que quer ficar no mercado um bom tempo, né, você simplesmente seguir recomendações cegamente e não desenvolver o seu senso de capacidade de analisar, seja por fundamento, seja por análise técnica, ele tem uma chance muito pequena de sobreviver. Também né? acho. Até porque não é que o analista que ele segue às vezes é ruim. Esse analista é ruim. Não, é que assim, esse cara ele não tem experiência. Se ele pega um período ruim desse analista, Ele vai falar mal nas redes sociais do cara. ele cai fora, ele fala mal do cara, ele não dosa a mão direito. Às vezes, por exemplo, nas recomendações que deram certo, a mão dele era X. Nas que deu errado era 3X. Entendeu? E quando ganha, ele deve chegar na roda dos amigos falando que foi ele que fez. Exato. Quando der errado, quando ele perde e fala, foi seguir recomendação do fulano lá. Putz, cara, isso é difícil, assim. Eu realmente tiro o chapéu, assim, pra quem tá no mercado de recomendação há muito tempo, né? Tirando ali o pessoal das corretoras, que é mais comum, né? Acho que fora das corretoras, assim, tem algum analista que presta serviço, assim, fora de corretora, que tá aí há 3, 4, há 5 anos? Mas tem o que a gente quase que tá comentando ontem, que assim, é de tirar o chapéu, né? Que você fala o
O Fabrício? Foi o Fabrício. Mas o Fabrício, ele tem um robô, né? Mas meu mal tá lá. Sei lá, eu acho que ele fala na hora que entrou. Ó, entrou tal preço. Ele fala, ó, o robô comprou, o robô vendeu e tal, papá. Enfim. E assim, cara, é um negócio muito complexo. É muito difícil, assim, muito difícil. Eu tive essa experiência lá com a sala ao vivo na época, da Alpha, enfim, e de acompanhar os assinantes e era impressionante, cara. Tem muita gente consciente, isso é fato. Mas tem muita gente também que deposita a expectativa dele inteira numa recomendação. É bizarro. Pra mim seria mais complicado ainda, porque eu dependo muito de ficar calculando coisas. Então, assim, não é uma coisa que eu vou estar olhando o gráfico e, tipo, apareceu a recomendação. Geralmente eu já sei a recomendação desde o início. À noite eu já sei o que eu vou fazer amanhã. Eu já sei que eu tenho que comprar ativo a menos X, ou que eu tenho que fazer Y. Eu só tenho que esperar uma condição, né? Então, assim, se eu fosse dar um call, é quase que um call mensal. Tipo assim, ó, é isso, é isso, é isso. Se alguma coisa sair do padrão, você estopa, entendeu? Tipo... É isso. Literalmente isso, né? E o Brasil, enquanto gerador de conteúdo, né? Acho que a vida do cara que gera conteúdo ali na internet, tem canal no YouTube, posta os vídeos lá no Instagram, etc, enfim, ela é muito trabalhosa, né? A gente só sabe disso quando quem tá de fora, inclusive, né? Talvez seja igual eu, né? E antes de eu vir pra esse mundo, eu achava que falando esse negócio mais baba, esses caras ganham dinheiro fácil demais. E dá um trabalho absurdo. Nem me fala. Né? E aí, hoje em dia, né, com a difusão aí da internet, das redes, enfim, a gente tem muito a figura do hater, né? Pô, aquele carinha, enfim. Você tem muito hater, cara? Aparece uns lá pra você, assim, pra encher um saco? Aparece. Teve um dia desse, tava vendo umas cadeiras ali que eu comprei pro estúdio, um monte de armamilha, só que eu queria 7, eu tive que comprar um lote de 15. Aí, cara, não tá vendendo curso, tá vendendo cadeira. Assim, tu vê como as pessoas estão preocupadas com a tua vida. Nossa, sabe? cara, são muito Assim, chato. tem uns O cara negócio... falou isso pra você? Mandou essa. Falou, cara, aí eu fiz não sei o que, ele, pô, não opera mais não. Eu falei, mas as minhas operações são todas... Porque eu fico postando muita coisa às vezes da minha vida, tô comendo, não sei o que e tudo mais. Às vezes eu coloco ali o resultado do final do dia. Geralmente tento colocar um pouco de conteúdo de resultado do final do dia e tudo mais. E aí você viu um pessoal que é preocupado. Aí também tem um pouco também de marketing digital, que foi uma coisa que a gente começou a fazer agora por conta de treinamento. E aí você começa a investir lá em propaganda, você começa a atingir também um monte de gente que assim, acho que ficou uma coisa meio ruim ali do day trade, né? Tipo assim, acho que é difícil você separar o joio do trigo. E aí você fala em day trade hoje, pra quem não conhece, é tudo... É pejorativo. É pejorativo. É ruim. É tudo ruim, é tudo como que é mesmo? É tudo fake. É bet 3, alguma coisa. É os bet. E eu até concordo que realmente tem muita gente aí que é estranho. Então, assim, não posso nem tirar tanta razão, entendeu? Mas aí teve um que você tava mostrando a DARF lá de janeiro, que eu falei que foi a DARF que eu... Eu tava falando, tá vendo isso aqui? Um dos anúncios era isso. Tá vendo essa DARF? Não sei o que lá. Pô, paguei, então ganhei tanto no mês, não sei o que, parará. E aí esse anúncio fez muito sucesso pros haters. Os comentários desse anúncio, tipo assim, não sei o que lá, pô, se você ganhou tudo isso, por que você dá treinamento? Sim. Ou se você ganhou... Aí teve um que mandou, esse cara tem um gerador de DARF. Aí... Gerador de DARF? Tem mesmo. Mas ele falando... aquele lá do site da Receita que você tem que preencher, colocar o código e etc. E você vai emitir a DARF. Não necessariamente precisa pagar. Assim, mas como assim não necessariamente precisa pagar? Você informa pra Receita que você faturou tanto, você não vai pagar, não? Você, tipo assim, você acha que é bom isso? Tipo, cara, não, informa lá que você ganhou 1 milhão, mas é mentira. Conta isso pra Receita depois, que ela vai bater na sua porta e falar assim, ô filhão, tu informou aqui, ó, tu declarou aqui que pagou tu me mandou emitir aqui o código X, tributação Y, percentual sobre 1 milhão, e tu não vai pagar não, boy? Esse anúncio foi assim, foi um rockstar de haters. Aí assim, tinha lá o Reginaldo, até lembro do cara do Reginaldo. Aí eu fiz um vídeo, isso foi muito legal, que aí eu falei, pô, Reginaldo, você podia dormir sem essa. Ele e mais alguns ali. Aí eu comecei a falar, eu filmei lá os comentários da gente, esse comentário. Aí eu abro no episódio o site da Receita, o ECAC lá, e mostra, quer ver? Eu vou filtrar as DARFs que eu paguei acima de 17 mil, de 17 mil a 100 mil. Aí eu aperto lá e, sei lá, dá lá, tipo, lá umas 10 DARFs, 11 DARFs, alguma coisa assim. E aí aparece
E aquela DARF que tava no anúncio aparece lá direitinho na... É assim... Chega a ser o cu. É que eu sou tranquilo em relação a isso. Mas assim, só falta o cara pedir teu imposto de renda, entendeu? Tipo assim, ele é o fiscal da Receita, pô. Ele é auditor da Receita. o cara é ele só não passou no concurso ainda, mas, né? É basicamente isso. Mas assim, geralmente o hater é nesse sentido. Tipo, eu vi que tem muito hater relacionado, tipo, se você faz um treinamento, então é porque você não ganha dinheiro e você precisa vender curso. Entendeu? Tipo assim, E aí minha resposta é, tipo assim, a resposta tá lá, quem quiser ver lá as datas e tudo mais, mas a outra resposta que eu falo é a seguinte, que eu geralmente falo, pô, então o Silvio Santos não vai trabalhar mais, Bill Gates também não, porque todo mundo é milionário. Então assim, o Bezos, pra que o Bezos tá na Amazon até hoje? É mais fácil ele ficar numa cadeira de rodas e ir pra Flórida pegar sol, né? Tipo, acho muito assim, acho que é uma cabeça muito pequena, assim. Falando em treinamento, até no início, lá em 2008, quando eu pensei, nem fui eu que pensei em treinamento, o pessoal que falou, pô, teu canal tá legal, vamos fazer treinamento. Realmente, ali eu falei, pô, pode ser uma fonte de renda bacana, não a fonte principal. E depois eu fui vendo a mudança que aconteceu com alguns... Nunca imaginei que fosse acontecer isso. E isso foi o mais legal. Você vê, assim, tem o William, que o pessoal conhece lá no canal. Pô, o cara é pasteleiro, assim, a família dele tem algumas barracas de pastel, e ele, pô, acordava às 5 da manhã pra fazer pastel, ia pra feira às 6, 7 da manhã, não sei o que lá e tal. Ele começou com capital de 50 mil. Eu não fiz o resultado que ele fez em 3 anos. Fez 1 milhão. Aí perdeu um pouquinho, acho que esse ano deve estar com uns 800, alguma coisa assim. Mas assim, eu não peguei 50 mil. E fez 1 milha. E fiz 1 milha em 3 anos. Pô, e aí você vê, tipo, bacana, assim, hoje ele tem a pastelaria porque ele não quer demitir o pessoal. Assim, é muito legal. Teve já aluno que ganhou dinheiro ali para fazer, pensando em fazer inseminação artificial da esposa. Teve outro, assim, você vê algumas coisas ali que, pô, aí você fala, pô, bacana. E tem a parte da troca. A própria estratégia de índice, se não fosse ali a troca com os alunos, eu só tô operando o índice por causa dessa estratégia que a gente achou que não fui eu que achei. Foi um aluno. Teve uma... achou, compartilhou. Tem uma de dólar que eu achei porque o aluno ficou... Esse aluno meio chato. Tipo, ele queria um negócio pronto. Cadê a estratégia de dólar? Eu falei, cara, mas calcula aí. Eu não sei qual é a estratégia de dólar. Já te dei as ferramentas. Vamos, esse cara encheu tanta paciência que aí eu ainda não tinha plataforma, né? Aí eu peguei o Excel. Aí eu consegui fazer até na aula online. Foi até bom, porque eu achei, sei lá, em 15 minutos eu achei lá achei um padrãozinho que funciona. Ele cai e continua caindo em relação à abertura, não sei o que e tal. Não sei se funciona ainda hoje, tá? Fiz esse teste tem uns 6 meses atrás, testando os últimos 6 meses. E é isso, assim, bem ou mal, ali na hora que você dá aula, força você a olhar para algumas... Pô, olhar para o dólar, que é uma coisa que eu não opero, olhar para o índice, que é uma coisa que eu não opero. Não é que agora eu estou operando. Toda vez que acontece lá o índice, eu estou fazendo. Você tem uma troca, meio ou mal. Sim. É claro, dos alunos que a gente forma, no final das contas vai ter meia dúzia ali que vai ficar para... Tem acho que uma dúzia de alunos que viraram meus amigos pessoais, sabe? Tipo, você vê alguns que foram trabalhar em corretora. Isso é muito bacana. Acho que hoje tem muito mais valor até do que o treinamento para ganhar dinheiro em treinamento e tudo mais. Boa. Tá? Assim, acho que sim, que tem que ser remunerado sim. Aí também o cara falar, se você tem essa grana toda, por que você não faz de graça? E aí, por experiência, porque eu não sou trouxa. Não, duas coisas, não sou trouxa. Todo mundo que eu dei um treinamento, cara, tu vê que é justamente a pessoa que pede, depois caga. Assim, tipo assim, não tá interessado, não sei o que lá e tal, fica até, tipo, tu fica sentindo um otário. Sim. Sabe? Tipo, eu acho que a pessoa tem a ver com terapia, até eu fico brincando muito, né? Tipo, teu amigo fala a mesma coisa que o terapeuta fala, mas quando teu amigo fala, tu não dá muita bola. Quando você paga lá pro terapeuta... Você presta toda a atenção do mundo. Sabe? Esse negócio de, você não faz de graça, não sei o quê. Porque eu não sou trouxa. 2, porque você vai fazer de graça, vai fazer pra quem precisa. Sim. Se for pra você dar alguma coisa pra alguém, você vai dar pra quem realmente tá precisando muito. Sim, né? sim. E eu não vejo de verdade. Se alguém tá precisando muito, a última coisa que ela tá precisando é do mercado financeiro. Exatamente. É fazer trade. Exatamente o que eu falo. Entendeu? Eu falo, cara, você teve uma vez, já faz um tempo que o aluno veio perguntar, aluno não, uma pessoa que me viu no treinamento de uma outra pessoa que eu tava lá presencialmente, tava lá nos parabéns pro meu amigo que tava dando aula e tal, aí essa pessoa falou, pô, mas eu não consigo de graça, que eu não tenho dinheiro. Eu falei, cara, então
Você não tem... Esse aqui não é um treinamento que custa 20 mil, nem 10 mil, entendeu? Sim. Não é um treinamento caro. Eu falo, cara, se você não tem esse Não é mínimo momento de você aqui, tá na acho que não bolsa é nem também. pra você estar na bolsa, exatamente. Perfeito. Ô, Brasil, o que você considera que é essencial pro trader poder ter sucesso no mercado financeiro? Poder ter sucesso no mercado financeiro? Eu acho que, acho que é não se alavancar. Tá, perfeito. Acho que pra mim é o principal. Foi assim que eu comecei, foi assim que eu fiz a vida inteira. E hoje em dia, raramente eu me alavanco. Assim, hoje em dia, assim, o patrimônio ficou grande, realmente é muito difícil até me alavancar. Mas mesmo quando eu me alavancava, pô, é que é o mercado à vista, né? Se eu me alavancava em 5 vezes, 6 era muito. É tipo assim, mas se tem 10 mil, eu tô operando 60. Tem 100 mil, eu tô operando 600. Tá? Então, assim, acho que não se alavancar é uma benção. Tá? Eu acho que se as pessoas levarem isso para BMF, só fazer o cálculo, 20 mil, então você trabalha Eu acho que você pode se permitir se alavancar quando você está operando ali um ano com uma certa consistência. Sim. Acho que é meio que isso. Você vai... Eu vejo muito assim, você acumula lucro, para se der algum problema, você tira desse lucro. Então acho que a cabeça fica até melhor. Então, assim, acho que a primeira coisa para quem quer começar, eu acho que é realmente não se alavancar. Essa para mim é a primordial. A segunda, talvez não ficar assim, é que o meu método é muito esse, o meu método não precisa, mesmo sem robô, tá? Dá para você fazer sem ficar na frente do computador. Então eu acho que é muito nocivo você ficar na frente do computador. Tá, eu sei como é que a vinhetinha aqui no final que tem um blim, né? Dizem que Tem gente que tem pânico com aquela vinheta. Não, dizem que libera endorfina, não sei o que e tudo mais, não sei se é verdade. Assim, você vê que é um visual. Também não consigo imaginar um visual tão diferente. Mas é um visual meio cassino. Umas coisas piscando lá, não sei o que. Ele é um visual meio gamificado, né? Exatamente. O que eu faço só preciso da boleta, então não preciso muito. Mas, quando você está lá no computador, você acaba olhando. Sim. Então, acho que talvez não ficar muito na frente do computador, acho que pode ser uma ótima. Você que vai dar a origem à terceira é realmente seguir o plano. Se você calculou alguma coisa, você tem que seguir. Não importa se é análise gráfica, o que for, tipo assim, sei lá, você tem um método de análise gráfica ali, não sei o que lá e tal. Então segue do início ao fim. Não mudar no meio do caminho. Acho que isso é também essencial. Boa. Me salvou de muita coisa já. Boa, eu imagino. Cara, indica pra gente 3 livros. Tem? Se tiver, né? Acho que teve. Eu não lembro quem foi que veio aqui e disse pra gente 3 livros. Falando, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler muito, mas assim, eu vou recomendar o que eu lá do início, né? Os Axiomas de Zurich, que eu acho muito legal. Tá. O do Helder, Como se tornar um operador de sucesso, que é a capa branca, que pra mim o mais legal é a parte de psicologia, que tem a parte que ele começa a falar das técnicas. Tá. Pra mim o grande legal é aquele Como se tornar um investidor de sucesso, é algo assim, não é? Acho que eu acho mais legal a parte de psicologia da coisa. Que ele fala ali no início do livro, inclusive, também. Né? Metade do livro é aquilo. Tá? Agora um terceiro... Não sei, acho que vou ficar com o Axiomas, esse do Helder. Tem outro do Helder, mas eu não gosto tanto, o outro ali. Tem um que acho que assim, é legal, mas só história, não tem nada a ver. Tem 2 histórias muito boas. Um é O Homem que Roubou Portugal, que é uma história real. Tá. É uma das maiores golpes que aconteceu de verdade, o cara comprou, ele começou a imprimir com quem realmente imprimia as cédulas lá de Portugal e tudo mais, queria comprar parte do Banco de Portugal. Quase que o negócio... Assim, é uma história que você não acredita. E uma outra que eu acho muito legal, que é o do Catiola lá, que é... Eu, Catiola, confesso. Claro que ele escreveu, então tem que ter algumas ressalvas ali. Mas eu achei um livro bem interessante dele falando como foi a história do Banco Marca, como é que quebrou e tudo mais. Tem algumas coisas pessoais ali que ele ajuda no sequestro do Roberto Medina. Nada a ver, assim, tipo... E aí quando o banco quebra...
O primeiro a processar ele ali, porque o dinheiro tava no banco, foi a família foi a família Medina, assim, Tá. tipo, o cara foi lá entregar uma lote de dinheiro pra salvar o cara e tudo mais. Acho que assim, esses são dois mais curiosidades. Os outros dois já são mais. Os dois primeiros é mais pra quem quer entrar no mercado. Os outros dois são histórias boas. Boa. Cara, tem um quadro aqui que a gente chama de bate-bola jogo rápido. Eita, Você vamos lá. conhece, né? Eu já imagino. Você imagina, né? Eu imagino. Inclusive, eu fiquei sabendo há pouco tempo que a Marília Gabriela fazia isso, né? E aí eu falei, cara, eu juro que eu não copiei dela, eu copiei do futebol, meu futebol copiou dela. Depois eu fui atrás esses dias, eu falei, onde veio essa bagaça, né? E aí, de fato, acho que, eu não lembro, acho que não foi ela que começou, não, acho que ela pegou de alguém também. Enfim, nada se cria, tudo se transforma, né? Pra não falar copia. E aí, tipo, o que vier na tua cabeça, tu responde. Mas tem um detalhe aqui que chama jogo rápido. Sim, não posso pensar muito. Que Beleza? merda. Então tá bom. Primeiro, você é solteiro ou casado? Solteiro. Então posso fazer todos os que eu quiser aqui. sem filtro, sem compliance da esposa hoje aqui, né? Um arrependimento. Não ter tido uma vivência internacional, não viagem, não ter vivido 6 meses, 1 ano fora. Mercado financeiro é Vida. price action. Não conheço muito, então não posso opinar. Análise técnica. Não funcionou pra mim e tenho minhas ressalvas também. O trader que não estopa é Burro. fato. Família. Base. Deus. Acredito. Tá, botei fé. Caramba. Botei fé. Botei bastante fé. Assim, acho que acredito. Você acredita em algo maior? Em algo supremo? Acredito fazer bem, assim, eu tenho muito, não faço com os outros que você não gostaria de fazer com você. Tá. Acho que é um pouco por aí. Ok, beleza. Brasil. É o país que sempre vai acontecer, mas nunca acontece. É o país da vez, é sempre a bola da vez. Da eterna promessa. Da eterna promessa. Tá. Um forte aprendizado. Um forte aprendizado. Perdoar. Cara, acho que foi o melhor que eu já ouvi aqui do forte aprendizado. Foi o melhor até hoje. Muito bom. Uma conquista marcante. Meu primeiro apartamento, que foi fruto da Bolsa de Valores. Boa. Tem algum trader que é sua inspiração? Não tenho. Putz, assim, mas eu não vou falar que é uma inspiração, mas assim, eu nem sei o nome dele, posso estar falando errado, que é o que tem lá, o fundo quant, que tem um monte de PHD, não sei o que, tudo mais que o fundo é fechado. Ah, é do Medallion? É. O Gene Simons? Acho que é o Gene Simons, exatamente. Mas não vou falar assim, nem. Você vê assim, não, o cara que nem estudei tanto, não sei o que lá e tal, mas assim, Bacana. é uma inspiração. Tipo, o cara conseguir pegar um monte de PHD, performa 40%, já tirando lá, ele cobra tipo uns 20, 30 de performance. Tá. Tirando tudo, o cara consegue performar 40% ao ano, 30% ao ano. O cara é um monstro. É. Um dia marcante de game. Acho que foi o dia que. Nessa estratégia ali, um pouco antes da pandemia, que eu ganhei 100 e poucos mil reais ali fazendo day trade. Não foi o dia que eu ganhei mais dinheiro, não, mas foi um dia que marcou. E um dia marcante de loss? A Belmobi. Boa. Cara, quem é o galã do mercado financeiro? O galã do mercado financeiro? Eu pensei no Pit Money lá. É o Johnny Bravo, né? É o Johnny Bravo. Aquele tupetão gigantesco dele. Quem é a musa? Não tem muito mercado financeiro, é falar da Betina, né? Tá, rapaz, o povo apaixonado na Betina. Vamos ver aqui, fala dela. Alô, Betina! Tá fazendo sucesso no mercado até hoje, hein, filho? Tá louco. Se tivesse um só botão na sua boleta, de compra ou de venda? Compra. Nem falei o ativo. tá. Compra? Então dá. Oi, BR3. Não. Tô brincando. Pro dólar. Venda. Pro índice. Venda. Boa. Nos preços atuais. Tranquilo. Tranquilo. Pra gente poder encerrar. Truco, cerveja ou churrasco? Churrasco. Churrasco.
Churrasco. Porque tem os dois, né? Truque e cerveja, né? Ou não? Tem truque e cerveja, mas, pô, churrasco, meu churrasco é vida. Churrasco é vida. Brasil, pra quem não te conhece, não conhece seu trabalho, enfim, aonde que ele te acompanha, onde te acha, como é que conversa com você, acompanha seu conteúdo? Tem meu Instagram, Ricardo Brasil Lopes, tudo junto. Tá. Brasil e Lopes com S, tem 2 L's seguidos, tem um monte de fake lá, mas é Ricardo Brasil Lopes. Tá. YouTube, procura por Ricardo Brasil no YouTube, acho que acha. Mas ou Gava, G-A-V-A, ou Ganhando a Vida Doidado. Me acha lá. Acho que são as mídias que eu tenho, assim, eu não uso muito Twitter. Tá. Então acho que é Instagram Tá e... perdendo nada naquilo lá. Instagram e o fim Twitch que o pessoal fica brigando ali. Dizem que o Não. engajamento é maravilhoso, mas Nossa. eu não tenho muito tempo pra ficar naquele negócio lá, não. Ali é brabo, Então acho que é isso, Instagram e YouTube. Boa. Meu jovem, se você chegou até o final do episódio, deixa um comentário aqui pra gente. O que você achou do episódio? Gostou? Você acha que faltou alguma coisa? Você acha o Ricardo bonito? Feio? Comenta. Conta pra gente o que você achou do episódio. Agora, sinceramente, brincadeiras à parte, é muito importante pra gente poder balizar aqui, inclusive, o nosso roteiro, que não tem roteiro, inclusive, né? A gente não combinou nada. Mas já tem umas perguntas aí já. Lógico que já tem, né, pô? Eu olho o convidado e eu coloco. Eu não posso esquecer de, puta, ele faz isso aqui é interessante, isso, aquilo e tal, né? A gente precisa sempre fazer. E não se esqueça de se inscrever no canal. Clica aqui, ó, no inscreva-se, deixa o seu like, marca o sininho pra receber as notificações e o nosso Instagram, @ostraderspodcast. Beleza? Nós não pedimos dinheiro no privado, tá bom? Ainda mais o podcast. É muito mais fácil a gente pedir um like. Então deixa o seu like aqui e até o próximo encontro. Valeu? Tchau, tchau.